Olá, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar mais uma vez participando do programa Teologia Viva juntamente com você. Está dando início mais um episódio desta temporada em que estamos estudando sobre os 10 mandamentos, princípios de Deus para os nossos dias, e você é o nosso convidado especial para estar conosco, crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Queridos irmãos, estamos seguindo nesta temporada em que estamos estudando o tema geral, os 10 mandamentos, princípios de Deus para os nossos dias. E no episódio de hoje estaremos estudando o seguinte tema, o 4º mandamento, o senhorio de Deus sobre o tempo. E o texto básico para esta reflexão está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 9 a 11. Queremos lhe convidar para estarmos juntos lendo a palavra de Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. É o que diz o texto da Palavra de Deus como texto básico para esta reflexão. Êxodo capítulo 20, versos de 9 a 11. De todos os mandamentos do Decálogo, o 4º mandamento, que é o que estaremos estudando hoje, diz respeito à guarda do sábado. Sem dúvida, é um dos mais polêmicos, podemos assim dizer. Isto porque alguns grupos religiosos o consideram como condição à salvação, e aí já começa o problema. Ou seja, eles afirmam que aquele que não guarda o sábado não pode ser salvo em hipótese alguma. Por outro lado, alguns cristãos desconhecem os verdadeiros propósitos deste mandamento e como ele se aplica à igreja nos dias atuais. Por isso, neste episódio, nós destacaremos o que a Bíblia diz sobre o sábado. Nós veremos igualmente que a guarda do sábado foi ordenada por Deus para o povo de Israel. Responderemos à pergunta: por que os cristãos não guardam o sábado? Uma pergunta muito corriqueira. E, finalmente, quais os princípios que devem ser extraídos do 4º mandamento? Vejamos, portanto, o que a Bíblia diz sobre o sábado. A palavra sábado vem do vocábulo hebraico Shabat e significa literalmente folgar, descansar, parar ou cessar. Logo, o termo não significa necessariamente 7º dia, como alguns pensam, e sim significa descanso. O verbo é encontrado mais de 70 vezes no Antigo Testamento e como substantivo aparece 111 vezes, quero dizer. A guarda do sábado foi instituída por Deus para o povo de Israel. O sábado foi instituído no momento em que os filhos de Israel receberam o maná, como nós podemos conferir no seguinte texto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conceito perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou. Êxodo capítulo 31, versículos 12 ao 17. Este mandamento deveria ser observado, portanto, pelos judeus,
como um cerimonial, no qual a sinceridade e a pureza do coração tinham de estar presentes quando o mesmo fosse observado. É o que nós podemos observar em Levítico, capítulo 26, versículos 14 ao 16, e Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e também versículo 20. Do contrário, não passaria de uma prática religiosa vã, o que Deus censurou, conforme Isaías, capítulo 1, versículos de 11 a 17. O sábado foi instituído como um dia de descanso e de adoração. Deus ordenou na lei de Moisés que os israelitas guardassem o dia de sábado. O propósito era que o povo tivesse um dia de descanso a fim de adorar ao Senhor, conforme diz a Escritura. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Êxodo capítulo 23, versículo de número 12. Para quem está anotando, pode ver também Deuteronômio capítulo 5, versículo 14 ao versículo de número 15. Sobre este propósito da guarda do sábado, ressalta o doutor Norman Champlin o seguinte comentário: o descanso oferecia a oportunidade de engajamento em louvor, estudo e especialmente na leitura das Escrituras. A sinagoga transformou o sábado em seu dia sagrado mais importante. Ele se inicia na sexta-feira às 18 horas e perdura até o sábado às 18 horas. Em tempos modernos, diz ainda Champlin, a comemoração, de modo geral, inicia-se mais tarde para permitir às pessoas que trabalham uma chance para chegar à casa de reuniões. As Escrituras são lidas, são pregados sermões e oferecidas orações. Desse modo, fica claro, portanto, que a guarda do sábado foi ordenada pelo Senhor para Israel. Vejamos isso. A ordenança da guarda do sábado foi um mandamento específico para o povo de Israel, e nós já vimos aqui. Era exclusividade dos israelitas, como segue no texto que nós podemos ainda mencionar. Vejamos o que diz. Tu, pois, fala aos filhos de Israel: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós. Observe, Êxodo capítulo 31, versículos 12 ao 14. Deus ordenou na lei de Moisés que os israelitas guardassem o dia de sábado. O propósito, como já foi dito, era que o povo tivesse um dia de descanso, a fim de adorar ao Senhor. Vejamos algumas informações sobre a guarda do sábado à luz do texto sagrado. Por exemplo, o sábado representava o selo da aliança mosaica. Você quer anotar isso? Êxodo 23 e 12, capítulo 31, versículo 15, Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 15, e você pode ainda acrescentar a sua anotação, Isaías, capítulo 56, versículo 4 ao 6. Nós podemos também mencionar de que esse mandamento dizia respeito ao sinal entre Deus e Israel, ou seja, a guarda do sábado era um sinal que já tinha Israel a circuncisão como o primeiro desse concerto, mas a guarda do sábado servia como o segundo sinal. Isso pode ser visto também em Levítico capítulo 26, versículos 14 ao 16. Esse dia também foi ordenado por Deus para que os filhos de Israel lembrassem da libertação do Egito. Isso está em Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 15. Também era associado a festas solenes, especialmente aquelas em dia de lua cheia. Amós capítulo 8, versículo 5, Oséias capítulo 2, versículo 13 e Isaías capítulo 1, também versículo de número 13. Nós podemos ainda afirmar que era um dia de deleites e felicidades, não um dia de obrigações infelizes. Isso pode ser conferido em Números capítulo 10, versículo 10, também Isaías capítulo 58, versículo 13 e Oséias capítulo 2, versículo de número 11. Esse dia também era para beneficiar aos pobres e escravos, o que também pode ser visto na referência de Êxodo, capítulo 23,
versículo de número 12, e no próprio texto em pauta, Êxodo capítulo 20, versículo de número 10. Fica claro, portanto, que a guarda do sábado é mandamento exclusivo para o povo de Israel, e nenhum povo da terra recebeu tal responsabilidade, nem mesmo a igreja. Daí surge a seguinte pergunta: os cristãos necessitam guardar o sábado? Você já deve ter ouvido alguém fazer essa pergunta, ou mesmo você pode ter feito também. O sábado judaico não é obrigatório para os crentes, de modo algum, pois já não estamos sob o jugo da lei. É o que Paulo deixa muito claro em Romanos capítulo 6, versículo 14, também capítulo 7, versículo de número 14, e também Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 5. Já não dependemos da lei do Antigo Testamento para levar-nos a Cristo e aceitos diante de Deus. Gálatas 3, 23 ao 25 e também Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5. Nós fomos transferidos da antiga aliança e unidos a Cristo para a salvação. É o que fica claro no texto áureo da Bíblia, João 3,16. Nós devemos crer em Jesus, 1 de João 5,13, receber o seu Espírito e a sua graça, e assim receber o perdão, a regeneração e a capacitação para produzir frutos para Deus. É o que fica evidente também Mateus capítulo 5, versículo 17, Efésios 2 e 10 e Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Dessa forma, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o aspecto da lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento, que a gente vem falando desde o início desta temporada. Você pode também ver Mateus 7, versículo 12, também capítulo 22, versículos 36 ao 40, Romanos capítulo 3, versículo 31, Paulo também fala sobre isso, e também o mesmo apóstolo Paulo em Gálatas 5 e 14 também faz essa referência. Bem como os ensinamentos que os apóstolos, pela inspiração dada por Deus, nós também devemos seguir estes mandamentos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 19 e Gálatas capítulo 6, versículo 2. A guarda do sábado, portanto, não é um mandamento moral. Eu vou repetir. A guarda do sábado não é um mandamento moral, pois se fosse, como alguns querem dizer, um mandamento moral, isto é, algo que não pode ser violado, nós poderíamos ou deveríamos fazer algumas reflexões aqui. Porque nas várias ocasiões que o sábado foi violado, os transgressores, por exemplo, os que quebraram o sábado, ficaram sem culpa. Como afirma o pastor Ezequias Soares em suas palavras, podemos ver a seguinte referência. O Senhor Jesus mencionou um trecho do Antigo Testamento em que Davi comeu o pão da proposição na casa do sacerdote Abiatar, quando era perseguido por Saul. E você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 21, versículo de número 6. Assim, ele colocou a guarda do sábado na mesma categoria do preceito cerimonial. Lembra os aspectos cerimoniais? A lei proibia que estranhos comessem o pão sagrado, o qual era restrito única e exclusivamente aos sacerdotes. Êxodo 29, versículo 33 e Levítico capítulo 22, versículo de número 10. Jesus foi além e disse que os sacerdotes no templo podiam violar o sábado e ficar sem culpa. Você sabia que ele disse isso? Vejamos o que diz o texto sagrado. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus capítulo 12, versículo de número 5. Observe, um mandamento moral, ele é obrigatório por sua própria natureza, ele é moral. Não existe concessão para preceitos morais. Aqui, conforme está revelado, a vida está acima do sábado, é o que se empreende em Mateus 12. Em outra ocasião, o Senhor Jesus considerou o sábado um preceito cerimonial, com base na própria lei de Moisés. Isso aqui é maravilhoso. Ao lembrar às autoridades religiosas que a circuncisão de uma criança pode ser feita no dia de sábado quando houvesse essa coincidência.
A lei prescrevia que o menino deveria ser circuncidado no 8º dia do seu nascimento, conforme Levítico, capítulo 12, versículo 3. E quando o 8º dia coincidia no sábado, ainda assim deveria ser feita a circuncisão. Vejamos o que diz o texto da palavra de Deus. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. João, capítulo 7, versículo 22, versículo de número 23. Veja, portanto, a interrogação feita pelo Senhor Jesus. A guarda do sábado é um concerto entre Deus e Israel, somente. Êxodo capítulo 31, versículo 12 ao 14, está revelado isso. Romanos 1, versículos 18 ao 21 e também Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16. A celebração do sábado com vistas à salvação é uma forma de legalismo que Paulo refutou e que nós não podemos aceitar igualmente, pois os crentes não estão sob a lei, repetindo Romanos 6 e 14 e Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 23. O simples fato de que o sábado era um sinal do pacto mosaico mostra que ele não pertence ao novo pacto. Esse é o único mandamento que não se encontra a propósito repetido na nova aliança. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. No que é chamado do primeiro concílio da igreja primitiva, nós podemos aqui mencionar sobre os crentes, não é? Aqueles que estavam enfrentando algumas dificuldades, no que diz respeito aos preceitos que os crentes gentios deveriam seguir, não consta a guarda do sábado na prescrição feita pelos próprios apóstolos, que diz a palavra de Deus. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Atos capítulo 15, versículo 28, versículo de número 29. Perceba que em momento nenhum esses crentes gentios são orientados a guardar o sábado. Coincidência? Esquadrinhando todo o Novo Testamento, não encontramos nenhum ensino de Jesus ou dos apóstolos para santificarmos o 7º dia, mais do que qualquer outro do calendário semanal. As leis do Antigo Testamento, destinadas diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, conforme pode ser visto em Levítico, capítulo 1, versículos 2 e 3, e também Levítico, capítulo 24, versículo 10, já não são obrigatórias. Como o apóstolo Paulo destaca, e nós podemos aqui mencionar, vejamos o que diz a palavra. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e também versículo de número 17. Portanto, queridos, o crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos legais através do qual se pode obter mérito para o perdão e a salvação. Paulo também rechaça isso em Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 19. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão em um relacionamento salvífico com Deus e que, por meio da sua obediência à lei, expressam a vida de Cristo dentro de si mesmo. Romanos capítulo 6, versículos 15 ao 22. Assim, como não há nada no Novo Testamento que indique a sua observância, o 4º mandamento, portanto, não deve ser considerado um preceito moral, ou seja, o cristão não precisa guardar o 7º dia. Eu vou repetir, o cristão não precisa guardar o 7º dia. Mas alguém pode perguntar, o que aprendemos, portanto, com o 4º mandamento? Vejamos, o ser humano precisa de descanso. O
Os israelitas trabalhavam bastante para ter o sustento próprio e o da família. Êxodo 20, versículo 9. Todavia, com a instituição do sábado, Deus providenciou-lhes um dia de descanso, tanto para o patrão quanto para os funcionários. Veja a preocupação de Deus, não é? Até mesmo os animais e até a própria terra em si era alcançada com este propósito. Êxodo capítulo 23, versículo de número 12 e Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 14. A importância para o descanso é a parte moral do quarto mandamento. E nisto ninguém deve errar, pois terá que arcar com as consequências. O corpo desgastado e sem poder recuperar as energias perdidas acabará fatalmente por adoecer e morrer de forma prematura. Pode ser visto isso em Mateus capítulo 6, versículo 30 ao versículo de número 32. Não devemos priorizar o material em detrimento do espiritual. É interessante destacar que sem a criação de um dia de adoração, o povo de Israel facilmente se tornaria materialista, preocupando-se apenas com as necessidades materiais, como infelizmente aconteceu em vários momentos da história deste povo, conforme encontramos também em Mateus capítulo 6, versículo de número 19. O trabalho não deve se tornar um ídolo, pois somente Deus deve ser adorado. Êxodo 20, versículo 3, já meditamos em um episódio anterior, e isso pode ser visto também em Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 10. Jesus ensinou também que devemos priorizar as coisas espirituais. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Devemos ter tempo para Deus. O princípio da mordomia do tempo é também o que Deus queria ensinar aos filhos de Israel com a guarda do sábado. Isso pode ser conferido em Êxodo, capítulo 31, versículos 15 ao 17, e também Levítico, capítulo 23, versículo 3. Eles deveriam ter tempo para si, mas também tempo para Deus, conforme diz o texto sagrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Observe. Embora tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, 1 Coríntios 10 e 31, devemos, na administração do nosso tempo, incluir momentos de comunhão com Deus por meio da adoração, leitura da palavra e adoração, tanto no templo como em particular em qualquer dia da semana. Salmo de número 100, também 1 Reis, capítulo 9, versículo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, também Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, corrijo, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O quarto mandamento do Decálogo, portanto, diz respeito aos filhos de Israel, pois trata-se de um pacto de Deus com o seu povo. Mas existe nele 3 princípios que são universais, que são gerais, e nós precisamos mencionar, pois eles se aplicam aos nossos dias. Um dia de repouso após uma jornada de 6 dias de trabalho, a priorização das coisas espirituais e um dia de adoração e dedicação ao Senhor. Este dia sagrado não se constitui um pré-requisito para a sua salvação, visto que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei, conforme Efésios capítulo 2, versículos de número 8 e também versículo de número 9. Sendo assim, chegamos à conclusão deste episódio, meditando sobre mais um mandamento, em que aprendemos, sobretudo, o senhorio de Deus sobre o nosso tempo. Aproveite para compartilhar esse conteúdo do Teologia Viva com seus amigos e também familiares. Aproveite, passe na nossa playlist, isso mesmo, acesse todos os nossos conteúdos no canal da Rede Brasil no YouTube. Aproveite, curta, comente, ative o sininho para receber notificações e, sobretudo, inscreva-se no nosso canal, que é o Rede Brasil Oficial. Concluímos este episódio, agradecemos pela sua companhia e até o próximo Teologia Viva, se Deus assim nos permitir.